Ele chegou em silêncio. Nenhum clarão no céu anunciou sua vinda, nenhum telescópio esperava por ele. O cometa 3I Atlas simplesmente apareceu, um visitante vindo das profundezas do espaço interestelar, cruzando a escuridão entre as estrelas e entrando em nosso sistema solar como se estivesse apenas de passagem. Os astrônomos o batizaram de 3I, a terceira descoberta de um objeto que não nasceu aqui. Antes dele, apenas 2 viajantes desse tipo haviam sido observados, o asteroide Oumuamua e o cometa Borisov. Mas o 3I Atlas parecia diferente. Tinha uma cauda incomum, instável, e refletia a luz do Sol de um modo que ninguém havia visto antes. Era como se carregasse em si a memória de outro sistema solar, uma assinatura química que não pertencia a este lugar. Quando os telescópios começaram a estudá-lo, uma verdade se tornou evidente: o Atlas não voltaria. Sua trajetória era hiperbólica, o que significa que, após cruzar o caminho da Terra e de Marte, ele seguiria para fora do sistema solar, sem jamais retornar. E isso deu aos cientistas uma chance única: observar algo que veio de muito longe e que em pouco tempo desapareceria para sempre. A composição do 3I Atlas revelou algo surpreendente. Diferente dos cometas que conhecemos, formados nas bordas geladas do nosso sistema, ele possuía proporções incomuns de certos elementos, como carbono e oxigênio. Suas partículas pareciam mais antigas, como se tivessem se formado em uma estrela que morreu há bilhões de anos, espalhando poeira e gelo no espaço interestelar. Cada grão de poeira preso em sua cauda poderia ser um fragmento de outro Sol, de outro mundo, de um sistema que talvez já nem exista mais. Era como observar os restos de uma civilização cósmica esquecida, não feita de cidades e máquinas, mas de átomos e moléculas, os mesmos blocos que um dia formaram estrelas, planetas e talvez a própria vida. Enquanto o Atlas cruzava o sistema solar, os telescópios registravam seu rastro. Pequenas partículas se desprendiam e ficavam para trás, seguindo órbitas caóticas que podiam se estender por séculos. Os astrônomos sabiam que essas partículas acabariam se misturando à poeira que circula entre os planetas, tornando-se parte do que chamamos de meio interplanetário, uma nuvem invisível que envolve tudo. E é aqui que a história ganha um tom quase filosófico. O 3I Atlas veio de longe, trouxe consigo uma bagagem química e, ao partir, deixou parte de si espalhada entre nós. Talvez essas partículas, minúsculas demais para serem vistas, se fundam a asteroides, caiam na superfície da Terra ou simplesmente flutuem no espaço, à espera de um novo destino. É uma lembrança silenciosa de que o universo é um sistema em constante troca. Nada realmente desaparece, apenas muda de lugar. Os cientistas estimam que o cometa tenha se formado há bilhões de anos, em um sistema estelar que foi destruído por interações gravitacionais. Expulso de sua casa por forças que não podia controlar, o 3I Atlas vagou por eras na escuridão absoluta, até que o acaso o trouxe até nós. Imagine o tempo que isso representa. Bilhões de anos viajando entre estrelas, atravessando regiões vazias, onde nenhuma luz chega. E por um breve momento, ele passou diante dos nossos olhos, um fragmento de outro mundo cruzando o nosso. Alguns astrônomos compararam o evento a encontrar uma garrafa flutuando no oceano cósmico. Dentro dela, há mensagens químicas, padrões de elementos e histórias gravadas na poeira. O 3I Atlas é essa garrafa, um mensageiro de um sistema que talvez tenha tido seus próprios planetas, suas próprias luas e, quem sabe, seus próprios começos de vida. Mas o mais intrigante é o que ele deixou para trás: amostras do passado cósmico. Observando seus rastros, os cientistas esperam entender como moléculas orgânicas complexas podem se formar fora do nosso sistema. Se esses blocos básicos da vida existem em cometas interestelares, então o universo pode estar repleto de sementes esperando apenas o ambiente certo para germinar. Essa ideia muda tudo. Se um cometa vindo de outro sistema solar pode carregar moléculas que, em outro contexto, dariam origem à vida, então talvez não sejamos uma exceção. Talvez sejamos apenas uma consequência natural da química universal.
o resultado inevitável de um cosmos que cria, destrói e recria repetidamente. Com o tempo, o 3I Atlas começou a desaparecer. Sua cauda enfraqueceu, seu núcleo se desfez parcialmente e ele se perdeu na escuridão de onde veio. Hoje ele já está longe demais para ser observado, viajando em direção a regiões do espaço onde nenhuma luz solar o alcança. Mas o mistério permanece. O que mais ele deixou pelo caminho? Que fragmentos invisíveis ainda orbitam entre os planetas, esperando serem descobertos? É possível que, neste exato momento, partículas do 3I Atlas estejam caindo lentamente sobre a Terra, misturando-se à poeira que pousa em nossos telhados, em nossos oceanos e até em nossos corpos, sem que percebamos. É curioso pensar que algo vindo de tão longe possa agora fazer parte de nós. Um cometa nascido sob outra estrela, formado com elementos que não pertencem ao nosso Sol, pode estar hoje dissolvido em nossa atmosfera, invisível, mas presente. O 3I Atlas cruzou o sistema solar em silêncio, mas sua passagem ecoa na mente de todos que compreendem o significado disso. Ele provou que o espaço não é um vazio isolado, mas um campo de conexões, que mesmo entre distâncias inimagináveis, há troca, há encontro, há herança. E talvez quando olhamos para o céu e vemos uma estrela brilhar, estejamos observando a origem desses viajantes, mensageiros de mundos que já se foram, mas que deixaram vestígios espalhados pelo cosmos. O 3I Atlas foi apenas um deles, mas sua história nos lembra de algo essencial. O universo não é feito de lugares separados, mas de trajetórias que se cruzam. E às vezes, basta um visitante distante para nos lembrar de que tudo está ligado, até nós.